Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, hoje é etapa 5. E aí, deixa eu te perguntar, você estava na nossa última aula? Você que está conectado pelo YouTube, você que está conectado pelo IPTV, você que está na escola, estava acompanhando a nossa última aula? A gente apresentou um tópico novo da geometria plana. Quem não estava presente, nós apresentamos as relações métricas no triângulo retângulo. Vocês estavam, Betânia? Estavam na aula passada? Vocês recordam daquelas 5 relações métricas? Na realidade, 4. Por quê, professor? Porque a quinta é o famoso teorema de Pitágoras. O que é que a gente colocou para você? Que eu posso estar encontrando, professor, várias medidas em um triângulo retângulo de posse de algumas dessas relações. Qual foi a orientação? Durante as aulas, nós visualizamos o seguinte: se eu não aprender as relações, tem como fazer a questão? Tem. Tem como a gente fazer a questão, sim. Só que vai dar um pouco mais de trabalho do que se eu já tivesse memorizado cada uma delas. Por quê? A gente vai direto ao ponto. Sério, professor? Seríssimo. Para reforçar um pouco mais essa ideia da relação métrica, a gente vai começar a aula recordando todas as relações que foram apresentadas em aulas anteriores e logo em seguida a gente parte para a atividade. Pode ser? Vem cá comigo, vamos iniciar a nossa aula de hoje na tela, conteúdo, geometria plana, eixo de estudo da geometria plana. Nós temos as relações métricas no triângulo retângulo. Faltou a gente só treinar. É uma questão de memorização. Se você conseguir memorizar essas 5 relações, porque eu tenho certeza que você já sabe, que é o famoso teorema de Pitágoras, você vai conseguir resolver com mais facilidade. Tanto questões técnicas, que é aquela que eu só te dou o triângulo, quanto questões contextualizadas, onde a gente aproxima uma situação cotidiana do nosso conteúdo. Tá preparado? Caderninho na mão? Vamos lá então, professor. Vamos começar recordando, até porque eu tenho certeza que nem todo mundo estava presente na nossa última aula. Você estava, não era, Gabriel? Relações métricas no triângulo retângulo? Eu acho que você estava. Professor, são quantas relações? Na realidade, professor, são mais de 5. Só que, para resolver as questões do conteúdo, professor, basta apenas que você aprenda 4 delas. E o Pitágoras, lógico, não posso esquecer do Pitágoras. Observa o triângulo retângulo aí, professor. Observa o triângulo retângulo. Está aqui, professor, o cara. Ali, professor, eu tenho um monte de segmento diferente. Eu deitei o triângulo, né? Coloquei a hipotenusa como se fosse a base do meu triângulo. Tava, né, era, Gabriel? Aí a gente tem ali a hipotenusa, que é o A, que vai estar como sendo a base. Você tem os 2 catetos, o B e o C, ali, professor. O senhor tem a altura, aquela altura não é uma altura qualquer, é o que nós chamamos de altura relativa à hipotenusa. E nós temos as 2 projeções ortogonais, que é o meu M e é o meu N, professor. Como é que eu faço, professor, para achar cada uma dessas relações métricas, professor? Vou recordar com vocês. Professor, primeira relação métrica mais famosa, mais importante, teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, professor. Como que é mesmo o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado é sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. B ao quadrado mais C ao quadrado. De boa? Primeira relação. Segunda relação, professor. Cateto e suas projeções. O cateto B, professor, ele tem sua projeção M, ou seja, aquele M é a sombra do cateto B. Então, segunda relação que eu tenho que lembrar, professor, B ao quadrado é a mesma coisa que a hipotenusa vezes a sua projeção. Já foram 2. O professor tem que aprender mesmo? É melhor. Você já vai direto ao ponto, você vai chegar mais rápido ao resultado de forma prática. Prof, terceira relação, cateto C. Como é que eu faço a relação aqui, professor, do cateto C com a sua projeção? Professor,
nós temos que o cateto C ao quadrado é a hipotenusa vezes a sua projeção, professor. Prof, tá faltando ainda. Você disse que eram 5, não é? 5 com o Pitágoras. Professor, a gente tem a relação métrica, professor, que calcula a altura relativa à hipotenusa, professor. Qual que é? A altura ao quadrado é igual a m vezes n. E a última relação que eu quero que vocês aprendam, lembrando que existem outras, só que essas aqui, professor, são suficientes para que você consiga resolver qualquer questão relacionada ao estudo do triângulo retângulo. A última, qual que seria? A vezes H é igual a B vezes A vezes H é igual a B vezes C. Professor, sabe qual que é a minha dificuldade? Eu fico sem saber, sem entender qual delas escolher. Gente, cada questão você vai observar as dimensões que foram fornecidas. Se ele me deu, professor, cateto, eu tenho que buscar uma das relações que contenha cateto. Professor, se ele me deu altura, eu tenho que buscar uma das relações que ele me deu altura. Então, basicamente, o teu trabalho é esse. Buscar uma das relações que se adeque, tá bom? As informações de cada questão. Professor, só vai treinando, gente. Mas, tá lá, professor, anotou? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. B ao quadrado é A vezes M. C ao quadrado é A vezes N. H ao quadrado é M vezes N. E A vezes H é igual a B vezes C. Olha só um detalhe, que não é bem uma fórmula. É uma constatação. Gente, o valor do A é sempre a soma do M com o N. Às vezes se faz necessário esse tipo de observação que vocês estão visualizando aí. O valor de A é sempre M mais N. Vamos para as questões? Agora, né, Gabriel? Vai lá. Olha a primeira questão. Eu quero que vocês encontrem para mim o valor, professor, do N. Determine o valor de cada dimensão desconhecida nos triângulos retângulos. Prof, vamos lá entender. Aquele 6 é quem? Aquele N é o N, professor. É a projeção do cateto C. E aquele 12 vai ser o meu M. Professor, nessa situação aqui, esse 6, professor, é quem? Gente, só para você recapitular como é que você vai pensar. Você tem que ter memorizado esse triângulozinho aqui, gente, ó. Você tem que ter memorizado esse triângulo. Onde, professor? Aqui é o B, aqui é o C, aqui é o M, aqui é o N. E isso tudo aqui, professor, é o meu A e aqui é o H. Então, tu vai olhar para o triângulo que foi fornecido para você e você vai começar a entender ali. Professor, aquele 6 ali é o H. Aquele 12 é o M. Professor, e aí? Como é que eu faço? Eu vou buscar uma relação que tenha que ter o H. Não tem o H aqui? Professor, só tem duas fórmulas que tem o H, sabia? As duas fórmulas que tem o H são essas aqui, ó. A vezes H é igual a B vezes C. E a outra, professor, é a altura ao quadrado é M vezes N. Qual das duas vocês acham que vocês vão utilizar? Professor, a segunda. Por quê? Porque na primeira tem o H, mas não tem o A, não tem o B, não tem o C. Já, professor, na segunda, ele tem o H, que é 6 ao quadrado, é igual ao M, que é 12, vezes o N. Vocês entenderam? Agora conta, faz devagarzinho, na tranquilidade, que eu tenho certeza que você vai chegar no resultado correto. Quanto que dá 6 ao quadrado? Professor, 6 ao quadrado dá 6 vezes 6, 36, que é igual a 12N. Professor,
N é igual a 36 dividido por 12. N é igual a 3. N é igual a 3. Vocês entenderam, gente? Se não tiver entendido, vai no chat, coloca para mim aí a sua dúvida. Qual foi a relação que nós utilizamos, professor? A relação que nós utilizamos foi essa aqui, ó. Entenderam? A relação que nós utilizamos foi essa daí, ó. H ao quadrado é igual a M vezes N. Entendeu? Certeza? Vamos que vamos, então. Vamos continuar. Professor, nessa situação aqui, professor, como que eu faço para achar agora o B? Professor, tem que buscar uma fórmula que tenha B. Professor, nesse exemplo aí, o senhor tem B, o senhor tem M, o senhor tem N. E aí, qual que seria a relação agora, Gabriel? O que é que você acha? E você que está aí na escola? Qual que seria a relação mais adequada para nós resolvermos essa situação aqui? Professor, olha só, de todas aquelas fórmulas, nós temos A ao quadrado, é B ao quadrado mais C ao quadrado. Não é essa aqui não, professor. Professor, ele tem o B, mas não tem o C. Professor, você tem B ao quadrado, é A vezes M. O senhor tem C ao quadrado, é A vezes N. O senhor tem H ao quadrado, M vezes N, e A vezes H é igual a B vezes o C. Tudo bem até aí? Tá, professor. Até aí tudo bem, tranquilo. Mas qual eu vou usar? Gente, você vai usar essa relação aqui, ó. Você vai usar essa. Por quê? Professor, mas eu não tenho A. Tem, gente. Você tem o A sim. O A, gente, é a soma do M mais o N. Eu tenho A porque é só eu somar esses dois valores, professor. 3 mais 9 dá 12, que é o seu A. A relação que você vai usar é B ao quadrado é o A vezes o M. Ou seja, B ao quadrado é o A, que é 12, vezes o M. Só tem um detalhe, Gabriel. Quem é o M? Se você está usando a fórmula B ao quadrado é A vezes M, o M tem que ser a projeção dele. Gabriel, quem que é a projeção do B? Quem que é a sombra do B? Professor, a sombra do B é esse 3 aqui, ó. Então, é 12 vezes 3. O M é 3. Ah, professor, mas agora há pouco o senhor desenhou o B lá sendo 9. O B sendo 9. Ah, professor. Mas é porque o que acontece é que eu posso ter o seguinte, ó. Presta atenção. Se você disser, gente, que aqui é o B, aqui é o M, tudo bem? Se você disser que aqui é o C, aqui é o N. A questão da projeção MN depende de onde está o B, depende de onde está o C. Eu posso trocar de posição, ó, Gabriel. Eu posso dizer que o C está aqui e o B está aqui, porque são catetos. Nesse caso, C vai com N, B vai com M. Sabe como que eu faço para você não esquecer? B. Quem que vem primeiro entre as letras B e C? O B vem primeiro do que o C. Quem vem primeiro, o M ou o N? O M, professor. Então, B vai com M, C vai com N. Tá bom? Então, no caso do desenho, isso. A projeção do cateto é a que está logo embaixo. Então, aquele 3 é a projeção do B. Se eu tivesse perguntado para você aqui, ó, aqui seria o C, professor. Então, aqui no caso, seria o meu N, aqui é o meu M. Caso ele viesse a perguntar. Deu certo? Professor, então vamos lá, só continuar a nossa conta. B ao quadrado é 36. B é igual a raiz de 36. B é exatamente 6, professor. Deu certo? Opa, mais gente chegando. Conceição Talma. Boa noite, querida. Seja bem-vinda.
Fique à vontade para estar participando. Conteúdo, já que vocês se conectaram agora, relações métricas no triângulo retângulo. A gente está fazendo algumas questões e a gente está aprendendo a como identificar qual dessas relações aqui, professor, qual dessas relações nós podemos estar utilizando para resolver cada uma das questões, tá bom? E aí, deu certo, Gabriel? Esclareceu? Eu vou para a próxima. Vamos para a próxima. Professor, eu quero que o senhor ache nessa daqui o x e o y. E, professor, quanto é que vai dar o x e o y aí, ó? O B vai com M, o C vai com N. É só lembrar do alfabeto mesmo. Entre B e C, primeiro B. Entre M e N, primeiro M. B vai com M, C vai com N. E no caso do desenho, a projeção é a sombra, quem está logo embaixo para não confundir. Professor, nessa daqui, ó, se eu disser, Gabriel, que isso aqui é o B, eu posso dizer que aquilo ali é o B ou é o C. Eu que escolho. Se eu disser que isso aqui é o B, professor, esse 3 é o meu M. Se eu disser, professor, que esse 2 raiz de 6 é o meu C, então esse 3 passa a ser o meu N. Então, acho que não dá mais para confundir, não é verdade? Professor, então vamos lá. Na nossa situação, eu tenho todas essas relações aqui. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. B ao quadrado é A vezes M. C ao quadrado é A vezes N. A vezes H é igual a B vezes C. E a altura ao quadrado é igual a M vezes N. Tudo bem até aí? 1, 2, 3, 4. 5, professor. Qual dessas relações eu vou estar utilizando para encontrar o x e o y? Eu vou começar com essa aqui, ó, gente. Eu vou começar com essa daqui para estar achando o valor do x, para estar achando a minha hipotenusa, onde esse 2 raiz de 6 é o meu B, esse 3 aqui, professor, é o meu M, e esse x é o meu A. Ou seja, eu sei que B ao quadrado é A vezes M. Deixa eu ver se eu botei ela 2 vezes. Então, vamos ter que apertar um pouquinho aqui. Então, vai ficar 2 raiz de 6 ao quadrado é igual o valor do A, que é x, vezes o valor do M, que é 3. Vocês que estão conectados, vocês estavam na nossa última aula? A gente está na terceira aula de relações métricas, tá bom? Então, só aprende efetivamente treinando. Então, eu te aconselho, se você tiver perdido quaisquer uma das aulas anteriores, olha direitinho aí, Gabriel. O x, Gabriel, já é a hipotenusa toda. O x já é a hipotenusa toda, Gabriel. Não é o valor do n, é o A. Então, fica 2 raiz de 6 é igual a x vezes 3, só isso, tá bom? Então, você estava falando, pessoal, agora há pouco, que se tiver perdido as aulas anteriores, que é a que a gente deu a fundamentação de início, fez aqueles exemplos básicos, depois dá uma espiada lá na plataforma do Canal Educação, tá bom? Isso, não precisa somar não, viu, Gabriel? Vamos ver aqui, professor, resolvendo a conta, 2 raiz de 6 ao quadrado vai dar 4, que é o 2 ao quadrado, e a raiz de 6 ao quadrado dá só 6. Então, vai ficar 4 vezes 6, vai ficar 24, que é igual a 3x, professor. Resolvendo a conta, x é igual a 24 dividido por 3, x é igual a 8. Gente, eu acabei de descobrir o valor da minha hipotenusa. Se eu te perguntasse quanto que vale, professor, o n? Quanto que vale o n? Que eu coloquei a interrogaçãozinha ali. Quanto é que vale essa medida aqui, professor? Professor, se o A, que é o x lá é 8, ali é 3, professor, esse pedacinho aqui, obrigatoriamente, ele tem que valer 5, professor.
Ele tem que valer 5. É uma questão de lógica. Professor, por que, que o senhor encontrou esse 5 aí? Por que, que o senhor foi atrás desse 5 e não do y logo? Eu poderia estar encontrando o y através de um teorema de Pitágoras. Não dá? Ali a gente não tem, do lado esquerdo, ali no caso do triângulo todo, você tem um triângulo menor que também é retângulo. Ia ficar a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, onde aquele 2 raiz de 6, ele representaria a hipotenusa. Só que, como a gente está lembrando de relação métrica, eu vou usar essa relação métrica aqui, ó, para estar achando o y. Esse y aqui é a altura relativa à hipotenusa, professor. Então, se eu sei que h ao quadrado é igual a m vezes n, a gente tem que y ao quadrado é igual ao m, que é 3, vezes o n, que é 8. Professor, y ao quadrado é 24, y é igual a raiz de 24. Professor, 24, 12 vezes 2, professor, vai ser 4 vezes 8, vai ser 3 vezes 8. Mas 3 vezes 8 não vai dar para sair. Quanto é que vai dar? Deixa eu ver ali. Opa, tá certo, Gabriel. Eu achando estranho aqui. É m vezes n, eu botei o 8. Esquece, Gabriel, tá certo você aí. Obrigado por ter observado. O n é 5, que eu acabei de encontrar. É 15. Y é só a raiz de 15. Obrigado, Gabriel. Não precisa nem tirar a raiz, porque não é exata. Botei o 8, não sei por quê. Agora há pouco você tinha somado, agora foi eu que fiz a soma aí, botei o 8 lá. H ao quadrado é o m vezes o n. O n é aquele 5zinho que você está observando em verde. É o valor do nosso n. Deu certo? Vocês entenderam? Vou para a próxima. Olha essa daqui. Ih, professor, agora o senhor aumentou. Deixa eu ver se eu coloquei espaço. Ah, essa aqui eu coloquei. Aqui eu quero que você encontre o valor do A, do B, do C e do H. Vocês acham que vocês conseguem sozinhos? Eu vou colocar aqui as relações do lado. Eu vou dar um tempinho, pode ser? Quais são as relações que eu posso estar tentando utilizar? A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Professor, segunda fórmula, B ao quadrado, A vezes M. C ao quadrado, A vezes N. A vezes H é igual a B vezes C. E a última, H ao quadrado, é igual a M vezes N. Aí é que você vai ver qual dessas relações você vai estar utilizando para encontrar cada uma daquelas letrinhas. Eu vou começar te dando uma dica. Sabe qual é a primeira letrinha que você deve encontrar? É o H. É a primeira que você deve encontrar. Logo, você tem que buscar uma das fórmulas do H. Diretora, dá para colocar 2 minutinhos para eles tentarem fazer? Coloca 2 minutinhos para os meninos tentarem fazer, tanto da escola quanto pelo chat do YouTube, por gentileza.
Opa, voltei! E aí, deu certo? Vamos conferir agora, Gabriel. E aí, você que está na escola, alguém tentou? Cadê? Colocou no chat pra gente lá pelo IPTV? Coloca lá. Eu já comecei dando a dica. Qual foi a dica? Professor, começa encontrando a altura, professor. Vou começar, a altura tem duas fórmulas, mas aqui tem o M e o N, ó, professor. Essa daqui, ó. Aqui tem o M e o N é essa daqui. Professor, vai ficar a altura ao quadrado é igual a M vezes N. Vai ficar a altura ao quadrado, quem é o M? 2. Quem é o N? 4. Lembrou? Se eu lembrar da posição, vai ficar tranquilo. H ao quadrado, professor, eu já vou tirar a raiz logo desse jeito. Lembra daquela dica que a gente colocou na aula passada? Não vou nem fazer o 2 vezes 4. Vou fazer 8, porque senão vai dar o mesmo trabalho. Raiz de 4 é 2, a altura é 2, raiz de 2. Deu certo? Resolvido o H. Tá faltando ainda o B, o C e o A, professor. Caraca, professor, e agora? Gente, agora que eu descobri a minha altura, eu poderia estar aplicando um teorema de Pitágoras para encontrar o B ou C. Como foi que você fez, Gabriel? Você fez C ao quadrado. Peraí, deixa eu ver como foi. É igual a 6. Ah, professor, o A não precisa de conta, professor. O A não precisa de conta. O A, professor, é só o senhor somar o 2 mais 4, professor. O A é 6, professor. De boa. Dá certinho, Gabriel. Dá certinho. E, professor, mas eu poderia fazer Pitágoras tanto no triângulo retângulo da esquerda quanto no triângulo retângulo da direita? Pode, mas a gente vai optar pelas outras relações. Professor, eu já encontrei que o H é 2 raiz de 2. Eu já encontrei, professor, que o A é a soma aqui do 2 com o 4, professor. O nosso A, ele vale exatamente 6. Eu tenho duas relações, professor. C ao quadrado é A vezes N e B ao quadrado é A vezes M. Vou usar essa para achar o C e usar a outra para achar o B, professor. Então, vamos lá. C ao quadrado é o A, que é 6, vezes o N, que é 2. Professor, como é que o senhor sabe quem é o N? Como é que o senhor sabe quem é o N? Gente, o N é a projeção do C, professor. Quem está abaixo do C é o N. Quem está abaixo do B é o M, obrigatoriamente. Professor, se eu trocar o B e o C de lado, quem ficar abaixo do B, a sombra do B é sempre o M. A sombra do C é sempre o N. Então, aqui vai ficar que C ao quadrado, professor, é 12. C é a raiz de 12. C, professor, 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. C vai dar 2 raiz de 3. Acertou, Gabriel? Só faltou finalizar. O raiz de 12, que dava para simplificar, ó. Faltou só isso, Gabriel. Mas deu certo. C igual a raiz de 12. O Bzinho lá, professor. B ao quadrado, que é o que eu quero, é igual ao A, que é 6, vezes o M, que é a projeção dele, que é 4. Professor, B ao quadrado vai dar 6 vezes 4, 24. B é igual a raiz quadrada de 24. Quanto é que vai dar, professor? Raiz quadrada de 24? Prof, 4 vezes 3 vezes 3. Professor, vai dar 4 vezes 6. Não, 6, 6 vezes 4, professor. 6 vezes 4. Professor, B é igual a 4 vezes 6. B vai dar 2 raiz de 6. Certinho, Gabriel. Parabéns. Muito bem. Professor, acabou essa daí? Acabou. Vamos para a próxima? Agora, vamos lá, professor. Mais uma. Prof, aqui
A gente vai começar a treinar situações, problemas onde eu não tenho a imagem. Ah, professor, é mais difícil. Não, gente, vocês vão se habituar a fazer o que nós chamamos de esboço. Nem sempre a questão vai te fornecer a imagem. Então, você também tem que saber fazer o esboço e ir colocando cada uma das informações. O que é que eu te aconselho a fazer? Olha só, gente, o que é que você vai fazer? Você traça aqui, ó, embaixo a tua hipotenusa, traça um cateto, traça outro cateto, bota o ângulo de 90 graus. Desenha um triângulo retângulo deitado. Desenhe um triângulo retângulo deitado. Se você achar que pelo enunciado você já consegue achar a fórmula, de boa. O professor ele diz que em um triângulo retângulo, as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, professor, as projeções são esses dois pedacinhos aqui de baixo. Ele disse que é 6 e 8, são as minhas projeções. Ele quer saber, determine a altura relativa à hipotenusa. Professor, já sei. Tem essa fórmula aqui, ó. H ao quadrado é M vezes N. H ao quadrado, você já pensou se você tivesse que ficar pensando em Pitágoras? Cara, ia dar muito trabalho, professor. Ia ser 6 vezes 8. H ao quadrado dá 48. H é raiz de 48. H vai ser raiz de 48. Professor, é 16 vezes 3. Eu sempre fico procurando isso. 16 vezes 3. Professor, a altura é igual a raiz de 16 tem. Vai ficar 4 raiz de 3. Essa aqui ele me deu unidade, era centímetros. Era 6 centímetros e 8 centímetros. Deu certinho aí. Beleza? Professor, vamos lá. Mais questão. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Dá tempo, professor. Vamos lá. A medida vai ter hora, Gabriel, que a gente vai conseguir, tá, localizar a fórmula. Mas tem hora que é melhor que eu coloque o desenho. Ele diz aqui, a medida da altura relativa à hipotenusa de um triângulo é 12. E uma das projeções mede 9. Calcular a medida dos catetos desse triângulo. E agora, será que eu consigo de cara pensar na fórmula? Professor, eu vou desenhar o meu triângulo. Desenho aqui a hipotenusa, somo um dos catetos, desenho outro cateto. Não precisa ficar uma obra de arte não, gente, ó. Tá aí. Desenhei. Ele já começou dizendo que isso aqui vale 12 centímetros. A altura relativa à hipotenusa é 12 centímetros. E ele diz que uma das projeções é 9, professor. Uma das projeções é 9. Eu coloco qual, professor? Eu coloco a projeção menor ou a maior? Tanto faz. Até porque a gente está trabalhando com o esboço aqui. Professor, então eu vou dizer que o 9 vai ficar aqui, professor. Tudo bem? Ele quer que você encontre o cateto B e o cateto C. E agora? O que é que você acha, Gabriel? O que é que você acha que eu tenho que achar? Nem sempre a gente tem que usar uma fórmula direto para achar o que ele está pedindo. Às vezes, eu tenho que achar uma dimensão que ele não pediu para achar o que realmente a questão quer. E aí? O que é que vocês acham? Betânia? Vamos lá, gente. Participa, pergunta, mesmo que seja para dizer, professor, eu não entendi o detalhe tal. Aí a gente vai esclarecer. E aí? Olha só, gente. Nessa questão, eu vou ter que achar primeiro, sabe quem, Gabriel? Esse cara aqui que eu vou chamar de... Se eu botei o B ali, professor, aqui é o M. Para resolver a questão, eu vou ter que achar o M primeiro. É, professor? É sim. Como que eu vou achar o M? Pelaquela mesma fórmula que nós usamos agora há pouco. A altura ao quadrado é M vezes N. Vai ficar 12 ao quadrado, é o M que eu não tenho, vezes o N que é 9. Entendeu? É. Você colocou o 9 do lado de lá?
Você considerou 9 como sendo m? Não tem problema não, Gabriel. Dá certo do mesmo jeito, tá bom? Resolvendo a nossa conta aqui, nós vamos ter que 9 vezes m, professor, dá 9m, que é igual a 12 vezes 12, 144. Vai ficar m é 144 dividido por 9, professor. Dá para dividir, professor? Eu acho que dá. Eu acho que dá. Opa, Luzineide, boa noite. Seja bem-vinda, Luzineide. A gente está visualizando trigonometria no triângulo retângulo. Na realidade, relações métricas no triângulo retângulo. Trigonometria é o próximo, eu já estou afoito, já quero fazer. 144 dá para dividir. Dá quanto, Gabriel? 144 vezes 9? Deixa eu ver aqui. 4. 9 vezes 1 dá 9. Para 14 sobra, acho 4. 9 vezes 6, professor, dá 16, por incrível que pareça. É, professor, pelo desenho, o M deu maior. Ali ficou menorzinho no desenho, né? Tem problema não. Nosso M deu exatamente 16 centímetros. A não ser que vocês quisessem que eu redesenhasse ele aqui para ele ficar proporcional, mas não precisa não, tá bom? Olha só, prof, e agora? Eu achei o M. Eu achei o M. Como é que eu vou fazer para achar? Deixa eu ver se eu coloquei espaço. Coloquei não, vamos apertar aqui. Professor, como é que o senhor acha agora o B e o C? Gente, olha só. Eu tenho já como achar a hipotenusa. Essa distância toda, professor. Eu tenho como achar essa distância toda ali, professor. Você não viu comigo que o M é 16? Se o M é 16 e o N é 9, aquela distância toda é 16, isso aqui é 16. Mais 9, professor, isso aqui tudo vai dar 25 centímetros. Vai dar 25 centímetros. Isso, Gabriel. A gente vai usar aquelas duas relações, b ao quadrado a vezes m e c ao quadrado a vezes n. Deixa eu ver se eu faço aqui o m pequenininho aqui para caber mais espaço. 144 dividido por 9, o nosso m deu exatamente 16, só para sobrar mais espaço aqui. Vamos lá, professor. Eu sei que b ao quadrado é a vezes m e que c ao quadrado é a vezes n. Então, vai ficar b ao quadrado é o a vezes o m, que é o que está embaixo, que é 16. B é a raiz de 25 vezes 16. Não vou nem multiplicar, porque eu já sei que tem ali, professor, como tirar a raiz logo do 25 e do 16. Raiz de 25 é 5, raiz de 16 é 4. O nosso cateto B vale exatamente 20. Aplicando a segunda relação, C ao quadrado é o valor do A, que é 25, vezes o N, que é 9. É a mesma coisa. C é a raiz de 25 vezes 9. C é igual, raiz de 25 é 5, raiz de 9 é 3. 5 vezes 3, 15 centímetros. Resolvida a questão. Deu certo, Gabriel? Será que vocês já conseguem fazer sozinhos, algumas sem a imagem? Consegue ou não? A gente vai dar aquela pausa super rápida, mas a gente volta já já com mais relações métricas no triângulo retângulo. Até daqui a pouquinho.